É na verdade bem fácil sair na frente de 99% das pessoas, porque a maioria das pessoas simplesmente toma a decisão errada e faz as coisas erradas do trabalho. Então, você tá demitido agora. E bom, pra mim, depois de criar uma empresa que já treinou mais de 120 mil alunos pra mandarem bem no mercado de trabalho, eu diria que se você aprender uma única coisa, ou melhor, um único princípio, você vai estar na frente de 99% das pessoas. E que princípio é esse? O princípio de Pareto. Ah, mas eu já sei o que ele é. Não sabe e eu vou te mostrar aqui que não sabe. Saber o que é não significa que você sabe usar no seu dia a dia. Quer ver só? Imagina que você é um consultor e foi contratado para uma empresa para ajudar a reduzir os custos dela. O dono da empresa virou para você e falou o seguinte: cara, a gente tá gastando dinheiro e eu não sei para onde tá indo. A gente usa os mesmos fornecedores de sempre, mas a conta de luz da fábrica aumentou em 300% no último ano. O gasto com o pessoal também aumentou muito. Acho que a gente tá sendo improdutivo de alguma forma, mas o fato é, eu só vejo o lucro diminuir. Ouvindo isso, você recebe atualizado todos os custos da empresa e repara o seguinte: custo com matéria-prima aumentou em 7% no último ano. Custo de energia elétrica, 300% de aumento no último ano. Custos com água e outras utilidades, mais 35%. Custo com pessoal, mais 60%. Custos administrativos, menos 5%. E outros custos, menos 1%. E aí, eu te pergunto o seguinte: o que você faz? Opção A, tenta analisar todos os custos ao mesmo tempo para ver onde pode reduzir. Opção B, analisa a conta de luz da fábrica para identificar quais são os principais fatores responsáveis por esse aumento de 300% na conta. Opção C, compara a produtividade dos funcionários do ano passado com esse ano para ver os principais motivos dessa queda na produtividade do pessoal. Opção D, vê a conta de luz primeiro, para depois ver a conta de pessoal, para depois ver água e outras utilidades, afinal, foram os maiores aumentos. Opção E, nenhuma das alternativas. Segura sua resposta que a gente vai chegar lá. O princípio de Pareto diz que, no geral, 80% dos resultados vem de 20% dos recursos. Pareto viveu no século XIX e percebeu que 80% das terras da Itália pertenciam a cerca de 20% da população. Depois ele percebeu que 20% das plantas do jardim dele tinham 80% dos frutos. E depois disso foi percebendo esse efeito 80-20 em tudo. Então, no geral, isso se mostra muito mais verdade do que mentira na prática. 20% dos recursos vão gerar 80% dos resultados. Ou seja, 20% da população vai ter 80% da riqueza. 20% das empresas vão ter 80% do valor de mercado. 20% dos produtos de uma empresa vão gerar 80% do faturamento dela. O que importa na prática não é se a proporção é realmente 80-20, se é 90-10, se é 60-40. O que importa é que normalmente poucos itens são responsáveis pela maioria dos resultados. E é nesses poucos itens que tem que estar o seu foco. Vamos ver um exemplo. Se você for analisar, por exemplo, as vendas da Apple, mais de 50% do faturamento da Apple vem de um produto, o iPhone. A Apple pode fazer o que quiser com os outros produtos, mas se as vendas do iPhone caírem em 10% que seja, ela pode crescer, por exemplo, em 50% as vendas de MacBook, que ainda assim ela vai perder faturamento. Então, seguindo o princípio de Pareto, é aqui que está o grande aprendizado. A Apple deveria dar muito mais atenção para as vendas de iPhone do que para todo o resto da empresa. Não significa ignorar o resto, significa só entender que realmente os 80-20 da empresa, como a gente costuma dizer, é fazer vendas de iPhone estarem bem. Se elas não estiverem bem, quase que o resto não importa. Entende isso? Então, saber bem o princípio de Pareto é entender que, no geral, essa regra é a primeira coisa que você busca fazer em qualquer desafio, em qualquer análise, em qualquer estudo que você vai fazer. E, inclusive, é a primeira coisa que você faz até quando você está organizando as suas tarefas do dia a dia ou o seu foco no trabalho. Pensa comigo. Digamos que você é um analista de uma multinacional. Qual é o 20% das suas tarefas que geram 80% dos seus resultados? Você, seguindo o princípio de Pareto, deveria quase que ignorar 80% das suas tarefas para focar com toda a sua energia e atenção nos 20% das tarefas que vão gerar 80% do seu resultado. Tem uma outra pergunta que costuma ajudar muito nisso. Qual tarefa, se você concluir nessa semana agora, vai fazer todo o resto das suas tarefas se tornar irrelevante ou então menos importante? Qual desafio que, se você mandar bem nesse semestre na sua empresa, vai aumentar mais as suas chances de ser promovido em detrimento do resto todo? Não é sobre fazer 1 milhão de coisas, é sobre saber o que fazer. É sobre, primeiramente, escolher bem onde focar a sua energia. Por isso que eu falei que não é saber o que é o princípio de Pareto que vai te colocar na frente de 99% das pessoas, mas sim usar isso na sua vida, seja na sua organização de tempo, seja nas suas análises, seja nos seus relatórios ou em tudo que você fizer. Então, por exemplo, quando você for se candidatar para uma vaga num processo seletivo, se faça a seguinte pergunta: o que é que você precisa ter no seu currículo? O que é que você precisa mostrar nesse processo seletivo que, se você conseguir fazer, vai tornar quase que todo o resto irrelevante ou menos importante? Ou seja, qual o 80-20 dessa vaga que você quer passar? E, de novo, aplique isso em qualquer situação, seja no seu dia a dia, na organização do seu tempo, na priorização das suas tarefas, em como fazer cada tarefa. Um único princípio vai te colocar na frente de 99% das pessoas. E, cara, por mais simples que isso possa parecer,
eu te garanto. Tendo visto isso dezenas de vezes com dezenas de pessoas, você muito provavelmente não faz isso. Até quem já sabe disso e costuma usar no dia a dia tem que ficar se policiando e revisitando esse pensamento para garantir que está priorizando sempre as coisas certas. E normalmente é isso que faz a diferença entre as pessoas que mandam bem e as pessoas que são só esforçadas. Vamos voltar para o nosso exemplo agora? Esses aqui eram os custos da empresa que a gente tinha falado. Custo de matéria-prima, mais 7%. Custo de energia elétrica, mais 300%. Custo com água e outras utilidades, mais 35%. Custo com pessoal, mais 60%. Administrativos, menos 5%. E outros custos, menos 1%. As suas opções para reduzir os custos eram: letra A, tentar analisar todos os custos ao mesmo tempo para ver onde pode reduzir. Letra B, analisar a conta de luz da fábrica para identificar quais são os principais fatores responsáveis por esse aumento de 300% na conta. Letra C, comparar a produtividade dos funcionários do ano passado com esse ano para ver os principais motivos dessa queda na produtividade. Letra D, ver primeiro a conta de luz, para depois a conta de pessoal, para depois águas e outras utilidades. Afinal, foram os maiores aumentos. E letra E, nenhuma das alternativas. Qual é a resposta correta? Letra E, nenhuma das alternativas. Sabe por quê? Se você for pegar, por exemplo, o valor financeiro desses custos e não o aumento percentual, você pode encontrar algo como isso daqui. Custo de matéria-prima, 100 milhões de reais. Custo de energia elétrica, 2 milhões. Custo de água e outras utilidades, 1,5 milhão. Custo com pessoal, 2 milhões. Custos administrativos, 500 mil. E outros custos, 1 milhão. Olhando isso agora, pensa comigo. Os míseros 7% de aumento que você teve nos custos de matéria-prima representam na prática 7 milhões de reais. Cara, você pode fazer o impossível. Você pode zerar o custo de energia elétrica, zerar o custo com pessoal, que ainda assim, no total, os custos da empresa vão ter aumentado. Então o que você deveria fazer? Basicamente, você deveria quase que ignorar todos os outros custos até você encontrar alguma forma de reduzir nem que seja 1% o custo de matéria-prima. Se você conseguir isso, seu projeto como consultor vai ser um sucesso. E você às vezes vai ter resultados muito melhores e muito mais fáceis. Concorda comigo que reduzir 1% de um custo tende a ser muito mais fácil do que reduzir 50% de outro? Então aprenda esse princípio e use ele. E você vai fazer parte dos 1% das pessoas que tem 99% do reconhecimento e resultados no mercado de trabalho. A título de curiosidade, até na hashtag, a empresa que eu sou sócio, apesar de termos mais de 20 cursos nas principais ferramentas do mercado de trabalho, apenas 3 deles são responsáveis por 90% do faturamento da empresa. Então saiba uma coisa, o princípio de Pareto costuma ser muito, mas muito mais comum do que você imagina. E se você quiser aprender mais sobre negócios, eu gravei um vídeo falando sobre o melhor livro de negócios que eu já li, que eu tenho certeza que você não leu. Dá uma olhada aqui.